Capítulo, capítulo 1. As teorias gerais da administração. As teorias gerais da administração são o conjunto de teorias que originaram as regras gerais e modernas que orientam os gestores na organização. As teorias gerais de administração concentram-se no papel da supervisão, organização e desempenho do grupo. Algumas explicam como os funcionários devem se relacionarem efetivamente, outras focam em regras mais rígidas ou em ênfases na divisão do trabalho e foco improdutivo. Enfim, são dezenas de teorias, mas, aqui neste curso, discutiremos sobre as principais, as teorias clássicas, a teoria das relações humanas, teoria estruturalista e, por fim, as teorias da chamada gestão moderna. Entenda que nosso foco aqui não é simplesmente traçar as origens das teorias e sua definição fria, mas também fazer uma conexão entre elas e o mundo dos negócios atual. E, a partir de agora, você irá entender o porquê. Capítulo 2. Teorias clássicas da administração. As teorias clássicas recomendam liderança e tomada de decisão centralizadas e focam na maximização do lucro. Três correntes da teoria clássica da administração são: teoria clássica, de Henry Fayol, a teoria da burocracia, de Max Weber, e a administração científica, Frederick Taylor. A teoria clássica de Fayol. Henry Fayol, de 1849 a 1925, foi um industrial francês e um proeminente teórico da administração europeu. Ele é conhecido como o pai da gestão e desenvolveu uma teoria geral da administração, TGA, onde estabeleceu os chamados 14 princípios da gestão. Fayol era desconhecido dos gerentes e estudiosos americanos até que seu trabalho mais importante, General and Industrial Management, foi traduzido para o inglês em 1949. Esses 14 princípios da gestão são usados até hoje para gerenciar uma organização e são benéficos para previsão, planejamento, tomada de decisão, organização e gerenciamento, controle e coordenação de processos. A teoria clássica, ou teoria administrativa, de Henry Fayol está focada em princípios que poderiam ser usados pelos gestores para coordenar as atividades internas das organizações. Ele acreditava que as práticas gerenciais organizacionais são importantes para impulsionar a previsibilidade e a eficiência nas organizações. Tanto que Fayol observou uma paralisação de trabalho e a julgou como uma falha de gestão. Se a empresa fosse eficiente, não deveria haver paralisações na produção. Enquanto outros autores das abordagens clássicas desenvolveram princípios que poderiam ajudar os trabalhadores individuais a desempenhar suas tarefas com mais eficiência, a teoria clássica administrativa de Fayol se concentrou, então, nos gestores e como deveriam coordenar as atividades internas das organizações. Tudo certo até aqui. Gerenciamento administrativo na visão de Fayol. Muitos dos conceitos gerenciais que constituem a base do pensamento administrativo moderno foram articulados pela primeira vez por Fayol. Fayol acreditava que, com previsões científicas e métodos adequados de gerenciamento, resultados previsíveis satisfatórios certamente viriam. De acordo com Fayol, as operações comerciais de uma organização podem ser divididas em 6 atividades amplas. 1. Operação, produção e fabricação de produtos. 2. Comercial, compra, venda e troca. 3. Financeiro, busca usar de forma ideal o capital disponível. 4. Segurança, proteção de funcionários e propriedades. 5. Contabilidade, registros e balanços de custos, lucros, passivos. 6. Atividade gerencial, planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Vamos nos aprofundar mais nessa última. Atividade gerencial. Ele identificou 5 elementos principais de gestão que retratam os comportamentos esperados que os gerentes devem adotar para atingir os objetivos de negócios da organização de forma eficaz: planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Mas, o que significa cada um deles para Fayol? 1. Planejamento. O planejamento é a função gerencial mais importante. É um exercício orientado para o futuro para a criação de um plano de negócios, determinando as diferentes etapas para executar e acompanhar o plano e definir a tecnologia e os recursos necessários para implementar o plano. Planejar é identificar antecipadamente o que precisa ser feito, como será feito e quais são os prazos e responsabilidades para a execução. Ele estabelece o cenário atual e para onde a organização deseja ir, estar depois de um determinado período.
O resultado da função de planejamento são os objetivos lógicos e seus cronogramas. Os gerentes devem se engajar no planejamento de curto e longo prazo. 2. Organização. Uma vez que um plano de ação é desenhado, os gerentes têm a visibilidade do que é esperado e quando. Para atingir esses marcos, eles precisam resolver os recursos e atribuir a eles as tarefas apropriadas. Eles precisam se concentrar em fornecer tudo o que é necessário para realizar o plano, incluindo matérias-primas, máquinas e ferramentas, capital, fundos e recursos humanos. Eles devem identificar e estabelecer responsabilidades para cada um dos departamentos ou divisões, isto é, organizando-os para que cumpram com o plano proposto no prazo determinado. 3. Comando. Os gerentes precisam implementar o plano utilizando eficientemente os recursos organizados anteriormente. Eles devem entender os pontos fortes, fracos de sua força de trabalho e as limitações dos recursos disponíveis. Os gerentes devem motivar os funcionários para atingir os objetivos da organização. Os funcionários podem sugerir a realocação adequada de recursos para melhor atingir as metas. Comandar requer habilidades interpessoais excepcionais e a capacidade de motivar e inspirar as pessoas, equilibrando as necessidades de equipe e produção. Isso não te lembra o conceito de líder nos dias de hoje? 4. Coordenação. As organizações são sistemas interdependentes e precisam de coordenação entre os diferentes departamentos para permanecerem sincronizadas e direcionadas ao plano. A maior responsabilidade do gerente é harmonizar todas as atividades necessárias em diferentes funções para facilitar e garantir o sucesso organizacional de acordo com o plano acordado. Os gerentes precisam garantir que o mecanismo de coordenação esteja funcionando de forma eficaz. Se um setor ou área falham, todo o plano pode ir por água abaixo. Então, os gerentes são necessários para sincronizar os diferentes elementos da organização e devem levar em conta a delegação de autoridade e responsabilidade dentro das unidades. 5. Controle. O elemento final da gestão, conforme descrito por Fayol, envolve a comparação das atividades do pessoal com o plano de ação. É o componente de controle e avaliação da gestão. A função de controle garante que as tarefas sejam concluídas com a qualidade exigida em todas as áreas e ajuda a detectar desvios, se houver, do plano da organização. Isso garante um desempenho de qualidade em relação aos objetivos de negócios e resultados satisfatórios, mantendo um ambiente ordenado e livre de problemas. O controle inclui o gerenciamento de informações, a medição de desempenho e a instituição de ações corretivas. Muitas das práticas de Fayol ainda estão vivas no local de trabalho de hoje. Esses elementos podem ser encontrados nas organizações modernas de várias maneiras. As 5 funções gerenciais de Fayol são claramente semelhantes às funções gerenciais modernas: planejamento, organização, direção e controle, que são a primeira coisa que você aprende em um curso de gestão. O conceito de gestão de Fayol constitui a pedra angular da teoria de gestão contemporânea, que tem como componente-chave a previsibilidade e eficiência nas organizações. Os 14 princípios de Fayol. Lembra que falamos no começo do capítulo que Fayol estabeleceu os chamados 14 princípios da gestão? Pois bem, vamos conhecê-los. 1. Divisão do trabalho. O trabalho deve ser dividido entre os indivíduos com base em suas especializações, de modo a garantir seu foco total na efetiva realização da tarefa que lhes é atribuída. 2. Autoridade e responsabilidade. A autoridade e a responsabilidade estão relacionadas entre si. A autoridade significa o direito de dar ordens, enquanto a responsabilidade significa ser responsável. Assim, quem quer que seja dada a autoridade para obediência exata deve ser responsabilizado por qualquer coisa que dê errado. 3. Disciplina. Os indivíduos que trabalham na organização devem ser bem disciplinados. A disciplina refere-se à obediência, comportamento, respeito demonstrado pelos funcionários para com os outros. 4. Unidade de comando. De acordo com este princípio, um indivíduo na organização deve receber ordens de apenas um supervisor. Caso um indivíduo tenha relação de subordinação com mais de um supervisor, pode haver mais conflitos com relação a quais instruções devem ser seguidas. 5. Unidade de direção. Unidade de direção significa que todos os indivíduos ou grupos que realizam diferentes tipos de tarefas devem ser direcionados para o objetivo comum da organização. 6. Subordinação do indivíduo ao interesse geral. De acordo com este princípio,
o interesse individual e organizacional devem coincidir para que a tarefa seja cumprida. O indivíduo não deve colocar seu interesse pessoal sobre o interesse comum, caso haja conflito. 7. Remuneração do pessoal. Os métodos de pagamento devem ser justos o suficiente para que tanto os empregados quanto os empregadores fiquem satisfeitos. 8. Centralização. Fayol define centralização como um meio de reduzir a importância do papel do subordinado na organização, e até que ponto a autoridade é centralizada ou descentralizada depende do tipo de organização em que o gerente está trabalhando. 9. Hierarquia. Deve haver uma hierarquia adequada na organização que facilite o fluxo adequado de autoridade e comunicação. Sugere que cada indivíduo deve saber de quem deve obter instruções e a quem deve prestar contas. Além disso, a comunicação subindo ou descendo deve passar por cada nível de autoridade. Em certas circunstâncias em que o fluxo rápido de comunicação é necessário, a rigidez de uma hierarquia pode apresentar problemas. Assim, Henri Fayol sugeriu que qualquer pessoa na hierarquia pode interagir uns com os outros, independentemente de seus níveis de autoridade. 10. Ordem. Este princípio está relacionado ao arranjo sistemático de coisas e pessoas na organização. Isso significa que todo material deve estar em seu lugar e deve haver um lugar para cada material. Da mesma forma, no caso das pessoas, o homem certo deve estar no cargo certo, realizando as tarefas certas. 11. Equidade. Todos os funcionários da organização devem ser tratados igualmente com respeito à justiça e bondade. 12. Estabilidade. Os funcionários devem ser mantidos na organização, pois novas nomeações podem incorrer em grandes custos de seleção e treinamento. 13. Iniciativa. O gerente deve motivar seus subordinados a pensar e agir para executar o plano. Eles devem ser encorajados a tomar iniciativas, pois isso aumenta o zelo e a energia entre os indivíduos. 14. Esprit de corps, espírito de equipe. Na tradução isso significa, basicamente, que unidade é força. Assim, cada indivíduo deve trabalhar em conjunto para obter sinergia e estabelecer relações cordiais entre si. Teoria da burocracia de Max Weber. Nascido em 1864, Max Weber foi um sociólogo alemão e autor de De Protesta-Ethik and the Spirit of Capitalism, 1905. Ele se interessou pelo capitalismo industrial e ficou curioso para saber por que funcionava em certos países e não em outros. Weber viajou para os Estados Unidos em 1904 e estudou a economia do país. Lá, ele teve a oportunidade de testemunhar o capitalismo em pleno fluxo. Ele observou que nos Estados Unidos, o capitalismo era caracterizado pela inovação e competição. Suas experiências no país acabaram levando à origem da teoria da burocracia de Max Weber. Comparando o espírito capitalista dos Estados Unidos com o da Alemanha, ele observou que nos Estados Unidos os negócios eram operados por gerentes profissionais e compartilhavam relações econômicas. Por outro lado, na Alemanha, pequenos grupos de pessoas com poder eram os verdadeiros governantes da economia. A Alemanha valorizava a tradição e os controladores da economia eram geralmente as pessoas de alto status social e as empresas eram conectadas por meio de relações familiares e sociais. Ele não gostava da ideia de que, na Alemanha, a autoridade não fosse resultado de experiência e habilidade, mas adquirida por meio de posição social. Além disso, os recursos de negócios foram usados para o benefício dos proprietários e gerentes, e não para o crescimento e desenvolvimento da organização. Ao criar a teoria burocrática, ele cunhou o termo burocracia, e o definiu também. Depois de estudar as indústrias capitalistas da Alemanha e dos Estados Unidos, Weber concluiu que uma organização racional é a melhor maneira de estabelecer uma organização. Ele chamou essa organização racional de burocracia. Essa burocracia weberiana é uma versão melhorada das estruturas tradicionais de uma organização. Na gestão burocrática, todos os membros da organização são tratados igualmente e a divisão do trabalho é claramente definida. A teoria da burocracia de Max Weber também afirma que o modelo weberiano de burocracia será governado por pessoas de alta qualidade com alta competência e habilidades e não por pessoas de alta posição social. Segundo a teoria da gestão burocrática de Weber, a burocracia é uma estrutura que deve ser implantada em todas as grandes organizações. Ele propôs isso para garantir a operação estrutural de todas as tarefas por um grande número de funcionários. Além disso,
o autor ainda entende que a qualificação e competência são a única base para a contratação e promoção de trabalhadores. A burocracia de Max Weber idealmente tem as seguintes características. 1. Especialização do trabalho. 2. Um conjunto formal de regras e regulamentos. 3. Hierarquia bem definida dentro da organização. 4. Impessoalidade na aplicação das regras. Para isso, criou princípios para facilitar o entendimento e implementação nas empresas. Os 6 princípios burocráticos de Max Weber. Max Weber listou 6 grandes princípios da forma burocrática da seguinte forma. 1. Uma estrutura hierárquica formal. Em uma organização burocrática, cada nível controla o nível abaixo dele, e o nível acima dele o controla. Uma hierarquia formal é a base do planejamento central e da tomada de decisão centralizada. Cada nível é, então, responsável pelo desempenho do nível abaixo que ele controla. 2. Gerenciamento baseado em regras. A organização usa regras para exercer controle. Portanto, os níveis inferiores executam perfeitamente as decisões tomadas nos níveis superiores. Weber acreditava que as regras traziam uniformidade, padronização e, consequentemente, os membros da equipe sabem exatamente o que se espera deles. 3. Organização funcional da especialidade. Especialistas fazem o trabalho. Além disso, a organização divide os funcionários em unidades com base no tipo de trabalho que realizam ou nas habilidades que possuem. Isto é, a pessoa certa para o cargo certo. 4. Missão com foco para cima ou para dentro. Se a missão da organização é servir os acionistas, conselho ou qualquer outra agência que a capacitou, então ela é focada para cima. Por outro lado, se a missão é servir a própria organização e aqueles que estão dentro dela, como gerar lucros, etc., então ela está focada internamente. 5. Impessoal. Organizações burocráticas tratam todos os funcionários e clientes igualmente. Isso, na visão de Weber, eliminaria nepotismos e o envolvimento de forasteiros. 6. Emprego baseado em qualificações técnicas. A seleção, bem como a promoção de funcionários, é feita com base em qualificações e habilidades técnicas. A contratação deverá ser feita avaliando exclusivamente a educação, treinamento e experiência de cada candidato. Por que mudar do modelo tradicional para o burocrático, na visão de Weber? As organizações burocráticas evoluíram das estruturas tradicionais devido às seguintes mudanças. 1. Nas estruturas tradicionais, o líder delega funções e pode alterá-las a qualquer momento. No entanto, ao longo do tempo, isso mudou e houve uma especificação clara das áreas de atuação, ou de jurisdição, como emprega o autor, juntamente com uma distribuição das atividades como funções oficiais. 2. Em uma organização burocrática, os subordinados seguem a ordem do seu superior direto, e podem recorrer se sentirem necessidade. Isto é, cada área ou setor tinha o seu superior, e você deveria seguir somente a ordem dele. Por outro lado, nas estruturas tradicionais, a autoridade era a mesma para todos. 3. As regras são exaustivas, estáveis e os funcionários podem aprendê-las facilmente. Além disso, a organização as registra em arquivos permanentes. 4. A propriedade pessoal é separada da propriedade do escritório. Além disso, os meios de produção ou administração pertencem exclusivamente ao escritório. 5. A seleção dos funcionários é baseada em qualificação técnica e nomeação, e não em eleição. Além disso, os funcionários recebem um salário como compensação pelo seu trabalho. 6. O funcionário é admitido por um período de experiência e, em seguida, oferecido um cargo permanente na organização. Isso o protege da demissão arbitrária. Por que uma organização burocrática é criticada, então? Aqui estão alguns motivos. As regras são inflexíveis e rígidas. Além disso, há muita ênfase nessas regras e regulamentos. Os grupos informais não recebem qualquer importância. Nos tempos atuais, os grupos informais desempenham um papel enorme na maioria das organizações empresariais. Normalmente, a burocracia envolve muita papelada, o que leva a um desperdício de tempo, dinheiro e também esforço. As regras e formalidades levam a um atraso desnecessário no processo de tomada de decisão.
Enquanto as organizações governamentais podem se beneficiar de uma estrutura burocrática, as organizações empresariais precisam de tomada de decisão rápida e flexibilidade nos procedimentos. Portanto, não é adequado para este último. Embora a qualificação técnica do funcionário seja um aspecto importante de sua promoção, uma organização burocrática não considera o comprometimento e a dedicação do funcionário. Há um escopo limitado para a gestão de recursos humanos. Coordenação e comunicação entre gerentes e colaboradores é mais complexo do que é proposto por Weber. Weber argumenta que rastrear e registrar cada incidente e evento importante é importante para a referência. Manter registros rigorosos cria um método para se referir a eventos passados e fazer correções. É uma abordagem baseada em soluções para identificar problemas recorrentes e, em seguida, tomar medidas eficazes para corrigir esses problemas. De certa forma, hábitos rigorosos de manutenção de registros podem levar a um gerenciamento mais eficaz. Regras, então, trazem certo controle de eficiência. Por exemplo, uma empresa de manufatura exige do trabalhador uma tarefa muito específica e executada de maneira repetitiva. Desviar-se dessa tarefa, em última análise, prejudicará todo o processo e danificará o processo de saída do produto. Nessa situação, um estilo de gestão burocrática funciona bem, pois o funcionário recebe um conjunto rígido de instruções do superior e espera-se que siga essas diretrizes para não prejudicar o todo. É uma prática de eficiência e controle. Entretanto, a hierarquia, antiguidade e níveis realmente importam ao usar este método de gestão de Weber. Quando um superior fala, espera-se que a sala escute e siga as ordens dessa posição superior. A cadeia de comando é um princípio que define esse estilo de gerenciamento. Muitas empresas e startups de tecnologia modernas contrariam essa tendência com uma abordagem mais colaborativa e criativa no local de trabalho. Weber não aprovaria quando se trata da falta de funções e estrutura específicas de liderança dentro das organizações. Por isso, é tudo muito subjetivo. A empresa é que deve definir se pode optar por usar ou não esse modelo burocrático rígido, bem como pode usá-lo parcialmente em alguns setores ou tarefas. Administração científica, Frederick Taylor. A administração científica de Taylor, ou Taylorismo, visava melhorar a eficiência econômica e a produtividade do trabalho. Frederick Winslow Taylor tinha uma visão simples de que o dinheiro motivava as pessoas no trabalho. Ele achava que os trabalhadores deveriam receber um salário justo por um dia de trabalho justo, e que o pagamento deveria estar vinculado à quantidade produzida. A Revolução Industrial deu o impulso para o desenvolvimento de várias novas abordagens para aumentar a produtividade e a eficiência dos trabalhadores. Taylor durante 1856 e 1915 propôs que há uma necessidade de desenvolver uma maneira científica de realizar cada trabalho e os trabalhadores devem ser treinados para realizar esse trabalho específico de maneira científica. Os 4 princípios de administração científica. 1. Estudo de tempo e movimento. Desenvolver uma ciência para cada elemento do trabalho para substituir a antiga regra dos métodos. Estudar a maneira como os trabalhos são executados e encontrar novas maneiras de realizá-los. 2. Treinamento. Selecionar cientificamente os funcionários e depois treiná-los para fazer o trabalho conforme descrito no princípio anterior. Ensinar, treinar e desenvolver o trabalhador com métodos aprimorados de fazer o trabalho. 3. Supervisão. Os interesses do empregador e dos empregados devem ser totalmente harmonizados de modo a assegurar relações de compreensão mútua entre eles. Deve-se supervisionar os funcionários para garantir que eles sigam os métodos prescritos para realizar seus trabalhos. Deve-se continuamente planejar o trabalho e usar os trabalhadores para fazer todo o trabalho. 4. Recompensas diferenciais. Estabelecer níveis justos de desempenho e pagar um prêmio por desempenho superior. Estudo de tempo e movimento. Taylor também tentou determinar a melhor maneira de realizar cada trabalho. Para atingir esse objetivo, ele introduziu um método chamado estudo de tempo e movimento. Nesse método, um grande trabalho de produção era dividido em várias pequenas tarefas ou movimentos e os movimentos desnecessários eram removidos para descobrir a melhor maneira de fazer um trabalho. Um estudo de movimento envolve descobrir a melhor sequência e o número mínimo de movimentos necessários para completar uma tarefa. Depois de Taylor, Frank e Lillian Gilbreth fizeram inúmeras contribuições aos conceitos de administração científica.
Frank e Lilia estavam principalmente envolvidos na exploração de novas maneiras de eliminar movimentos desnecessários e reduzir a fadiga do trabalhador. Frank Gilbert, de 1868 a 1924, é considerado o pai do estudo do movimento. Lillian Gilbert, de 1878 a 1972, contribuiu para estudos relativos ao movimento. Limitações da administração científica. Embora a teoria da administração científica tenha sido fundamental para fornecer vários insights valiosos sobre o desenvolvimento do pensamento administrativo, há algumas limitações. Os princípios da administração científica se concentram em soluções do ponto de vista da engenharia e não do ponto de vista gerencial, e por isso consideram a teoria clássica de Fayol uma afronta à administração científica de Taylor. Toda a teoria é baseada na suposição de que os humanos são racionais e motivados principalmente pelo desejo de ganho material, e não são, ou pelo menos não todos. Isso negligencia as necessidades sociais e emocionais dos trabalhadores, o desejo humano de autorrealização e satisfação no trabalho, boas condições de trabalho, reconhecimento do trabalho, etc. As teorias das relações humanas tentam suprir essas negligências. Capítulo 3. A teorias das relações humanas. Imagine que você é um funcionário da empresa A. Eles esperam que você seja o mais eficiente e produtivo possível, e há fluxos de trabalho e processos rígidos que você precisa seguir. Aos olhos deles, há apenas uma maneira certa de fazer o trabalho e não há espaço para sua própria abordagem ou interpretação criativa. Você se sente como uma engrenagem em uma roda. Agora, imagine que você trabalha para a empresa B. Eles valorizam suas opiniões sobre seu ambiente de trabalho e o tratam como um indivíduo com preferências e perspectivas únicas. Eles incentivam relacionamentos próximos com seus colegas e seu gerente e oferecem muitos elogios por um trabalho bem feito. Você sente que está trabalhando com seres humanos, em vez de robôs. Em qual cultura organizacional você acha que seria mais produtivo? Você está pensando, sem dúvida, empresa B. Bem, essa é a teoria das relações humanas em ação. A teoria das relações humanas, que também pode ser chamada de movimento das relações humanas, gestão das relações humanas ou abordagem das relações humanas, foi estabelecida por Elton Mario, um psicólogo australiano. Ele conduziu uma série de experimentos nas fábricas de Elthorne na década de 1920, agora apropriadamente chamada de experiência de Elthorne ou estudo de Elthorne. Na época, a abordagem gerencial predominante era chamada de Taylorismo, onde os trabalhadores eram vistos como máquinas. Sugeria que a melhor maneira de as pessoas, trabalhadores de fábrica, se tornarem eficientes é receber treinamento adequado e as ferramentas necessárias. A abordagem das relações humanas, então, abordou essas lacunas levando em consideração os fatores sociais. No entanto, após uma série de experimentos com os funcionários das fábricas de Elthorne, Maio teve ideias diferentes. Reconheceu que as percepções, atitudes e expectativas das pessoas desempenham um papel crítico no seu desempenho no local de trabalho. Ele alterou diferentes elementos do ambiente de trabalho e condições de trabalho, como o nível de iluminação, acreditando que ia melhorar a produtividade, e encontrou muito mais do que isso. A essência de sua teoria é que os fatores sociais pensem em coisas como satisfação no trabalho, sentimento de pertencimento e inclusão na tomada de decisões tiveram um enorme impacto na produtividade e no desempenho do trabalhador. Essas eram as verdadeiras fontes de motivação para os trabalhadores, e não os fatores ambientais, como a iluminação, que ele originalmente se propôs a estudar com sua abordagem de gerenciamento mais científica. Ele concluiu que os trabalhadores não eram máquinas, mas indivíduos que tinham preferências únicas. Assim, nasceu a teoria das relações humanas. Abrange muito, mas a abordagem das relações humanas pode ser resumida em 5 conclusões principais. 1. Os seres humanos são complexos e seus comportamentos de trabalho são influenciados por uma variedade de fatores. 2. Os trabalhadores são influenciados pelas normas que seu grupo de trabalho primário estabelece. 3. A estrutura social desses grupos de trabalho é mantida por símbolos de poder relacionados ao trabalho. 4. Os gerentes devem entender as necessidades exclusivas dos trabalhadores, em vez de assumir uma abordagem de tamanho único. 5. Os funcionários estarão mais abertos a mudanças se você lhes der a oportunidade de participar. Em suma,
Os fatores que mais impactam o desempenho de um trabalhador são mais psicológicos do que qualquer outra coisa. As pessoas são seres sociais, e seu local de trabalho é um sistema social por si só. Mas, como tudo, não é isento de críticas. Vamos dar uma olhada em algumas das vantagens e desvantagens da teoria de relações humanas. Vantagens da teoria das relações humanas para a gestão. Faz sentido que tratar um funcionário como um indivíduo único ofereça algumas vantagens em termos de motivação, moral e até comunicação organizacional. E é verdade que uma abordagem de relações humanas tem grandes vantagens para os empregadores, incluindo 1. Maior engajamento. Quando os funcionários se sentem valorizados, eles se envolvem mais com o trabalho, produzindo mais e melhor. 2. Aumento da produtividade. Como os funcionários têm um maior compromisso com suas organizações, a motivação dos funcionários aumenta e sua produtividade também. 3. Melhor retenção. Tudo isso significa que os funcionários são mais propensos a permanecer por muito mais tempo. Críticas à teoria das relações humanas para a administração. Embora a teoria das relações humanas tenha colocado mais ênfase no tratamento positivo dos funcionários do que a maioria dos modelos de gestão anteriores, os críticos argumentaram que ainda era outra maneira de manipular os trabalhadores no interesse de aumentar sua produção. Além disso, outros sustentam que os próprios experimentos de Hawthorne não eram científicos e não podiam fornecer conclusões reais e tangíveis sobre a satisfação dos funcionários. Essa teoria também é criticada por ser um tanto míope, pois não leva em conta fatores sociais, econômicos e tecnológicos mais amplos da época. Basicamente, a desvantagem dessa teoria é que ela requer a aceitação de inúmeras suposições sobre o comportamento humano, e para isso, deveria levar fatores complexos e que não foram abordados apropriadamente nas pesquisas. Capítulo 4. A teoria estruturalista. Em 1947, James Burion desenvolve esta teoria que se baseia em 3 pilares: estrutura organizacional, ambiente envolvente e as pessoas que compõem a empresa. Ao fornecer incentivos sociais e materiais, essa teoria entende que os trabalhadores atuam em um sistema aberto e sugere a existência de 3 níveis diferentes dentro de uma organização: nível técnico, ou operacional, nível gerencial, ou tático, e nível institucional, ou estratégico. É uma fragmentação da teoria da burocracia, que vimos anteriormente, e uma pequena aproximação da teoria das relações humanas. Essa teoria geralmente representa uma visão crítica da empresa formal rígida e foca no relacionamento de cada uma das partes. É uma teoria que teve grande influência nas áreas de ciências sociais, como antropologia, psicologia e filosofia, e entende que todas as partes estão estruturadas, subordinadas uma à outra, e que quaisquer alterações delas implicará numa revisão profunda do todo. Ponto-chave da teoria estruturalista. 1. O todo é maior do que a simples soma das partes. 2. Criação e foco do homem organizacional, isto é, aquele que desempenha diversos papéis em várias organizações, e que precisa ser flexível, tolerante às frustrações, e ter permanente desejo de realização através da cooperação e conformidade com as normas propostas pela empresa, a fim de receber recompensas sociais e materiais. 3. Proposta de um modelo que dê o mesmo peso às estruturas formais e informais, às recompensas sociais e materiais e à interação entre a organização e seu ambiente. Ainda assim, reconhece as tensões inevitáveis entre gestão e trabalhadores, necessidades pessoais e corporativas, racionalidade e não racionalidade, etc. Assim, ela vê os sistemas naturais e racionais como 2 lados da mesma verdade. 4. A empresa passa a ser visto como um ambiente aberto, isto é, que sofre influência de fora, fenômenos externos. 5. Todas as áreas da empresa são cada vez mais interligadas e dependentes de si, como a base de uma pirâmide que necessita de sua base para se sustentar. 6. Ampliação dos conceitos de objetivos organizacionais, que são as metas que as organizações estão buscando alcançar. São criados na tentativa de alcançar um estado desejado de lucro, sucesso e sustentabilidade. As organizações são estruturadas de muitas maneiras diferentes na teoria estruturalista, e, por isso, foram criadas várias tipologias, as mais conhecidas de Blau, Scott e Etzioni. A tipologia de Blau e Scott. A tipologia Blau e Scott, ou Blau-Scott, está enraizada em cui bono, que significa quem se beneficia. Blau e Scott perguntam:
Quem é o beneficiário da missão de uma determinada organização? É o público em geral, membros da própria organização ou um grupo específico de pessoas. De acordo com Blau e Scott, existem 4 tipos de organizações: benefício mútuo, serviço, negócios e bem comum. No benefício mútuo, quem se beneficia são os membros, como sindicatos, clubes de campo, partidos políticos. Na organização de serviço, quem se beneficia são os clientes, como hospitais, escolas e seguradoras. Na organização de negócios, quem se beneficia são os proprietários, por exemplo, bancos, restaurantes, hotéis. Por fim, na comunidade, quem se beneficia é o público. Exemplos: Departamento de Polícia, Forças Armadas, Correios. A tipologia de Etzioni. A tipologia Blau-Scott usa cui bono, já a tipologia de Etzioni avalia o controle, ou poder, como seu principal fator. Existem 3 tipos de controles: o poder coercitivo, utilitário e normativo. O poder coercitivo é exercido por meio de ameaças e coerção. O mau comportamento é punido. A conformidade não é opcional. Exemplos: prisão, polícia, escola. O poder utilitário é exercido por meio de recompensas. O bom desempenho é elogiado. A conformidade é baseada no reforço positivo. Exemplos: bancos, restaurantes, hotéis. Por fim, no poder normativo, as recompensas são simbólicas. A conformidade é baseada no bem que você está fazendo. Exemplos: igrejas e universidades. Dentro dos 3 tipos de poder, a tipologia Etzioni também detalha o nível de envolvimento dos membros da organização. Em outras palavras, como os funcionários interagem com sua organização. Eles querem estar lá. Eles estão lá por razões morais ou apenas para ganhar dinheiro. Conflitos inevitáveis e a dualidade da teoria estruturalista. Os primeiros estudiosos da abordagem estruturalista entenderam um verdadeiro dilema entre os 2 mundos do negócio: há conflitos inevitáveis e intermináveis entre os objetivos da empresa e a felicidade do trabalhador como indivíduo, e estes conflitos jamais serão eliminados, mas podem ser reduzidos. De uma perspectiva prática, a abordagem estruturalista pode ser traduzida na gestão como estratégia como prática, no mundo moderno, e nos encoraja a sempre olhar para de rotinas, regras, comportamentos e rituais para determinar a base estrutural do negócio. Claro, também podemos fazer as perguntas ao contrário: como as práticas reproduzem estruturas? Intervenções de mudança eficazes devem levar em consideração tanto a estrutura quanto a prática. Perceba que a abordagem estruturalista é cheia de dualidades e, talvez a mais importante no mundo de hoje, é como gerar mudança por meio dos agentes e estruturas da empresa. E como mudanças geram novos agentes e estruturas organizacionais em tempos difíceis, como foi no início da pandemia do Covid-19, por exemplo. É interessante refletirmos. Capítulo 5. As teorias da gestão moderna. As teorias da gestão moderna enfatizam o uso de técnicas matemáticas sistemáticas para analisar e compreender a inter-relação da administração e dos trabalhadores em todos os aspectos. As 3 principais teorias modernas de gestão são: abordagem quantitativa, matemática cientista banco de imagens e fotos de estoque, e estoque. A abordagem quantitativa da gestão é dada pela escola matemática que preconiza o uso de computadores e técnicas matemáticas para resolver questões gerenciais complexas e auxiliar no processo de tomada de decisão gerencial. Os gerentes observam as relações quantitativas históricas e usam técnicas quantitativas, como estatísticas, modelos de informação e simulações de computador para melhorar sua tomada de decisão. Durante a Segunda Guerra Mundial, os exércitos dos Estados Unidos e do Reino Unido reuniram gerentes de negócios, funcionários do governo e cientistas e ajudaram a decidir sobre a melhor maneira de utilizar os recursos existentes. Esses especialistas de diferentes domínios e áreas usaram algumas das abordagens matemáticas e estatísticas elaboradas por Taylor e outros autores para resolver esses problemas logísticos. Foi assim que surgiu a perspectiva de gestão de base quantitativa. A abordagem quantitativa da gestão inclui a aplicação de estatísticas, modelos de otimização, modelos de informação e simulação computacional para auxiliar no processo de tomada de decisão gerencial. Mais especificamente,
essa abordagem se concentra em alcançar a eficácia organizacional por meio da aplicação de conceitos matemáticos e estatísticos. Os três principais ramos da abordagem quantitativa são: 1. Ciência da administração. A abordagem da ciência da administração enfatiza o uso de modelos matemáticos e métodos estatísticos para a tomada de decisões. Várias ferramentas matemáticas como a teoria da fila de espera ou teoria Keyring, programação linear, a técnica de revisão de avaliação de programa, PERT, da sigla em inglês, o método do caminho crítico, CPM, da sigla em inglês, a teoria da decisão, a teoria da simulação, a teoria da probabilidade, amostragem, análise de séries temporais, etc., são usados na abordagem da ciência da administração para aumentar a eficácia da tomada de decisão gerencial. As técnicas da ciência da gestão são amplamente utilizadas hoje nas seguintes áreas: orçamento de capital, gerenciamento de fluxo de caixa, programação de produção, desenvolvimento de estratégias de produtos, planejamento de recursos humanos, otimização de inventário. 2. Gerenciamento de operações. A gestão de operações é uma forma aplicada de ciência da gestão. Trata da gestão eficaz do processo de produção e da entrega dos produtos e serviços de uma organização. Os gerentes de operações fazem uso de ferramentas como previsão, análise de estoque, requisitos de materiais, sistemas de planejamento, modelos de rede, métodos estatísticos de controle de qualidade e técnicas de planejamento e controle de projetos. O gerenciamento de operações é usado principalmente nas seguintes áreas: gestão de inventário, fluxo de trabalho, planejamento de produção, instalações, localização e design, garantia da qualidade da produção. 3. Sistemas de informações gerenciais, MIS. Um sistema de informações gerenciais, MIS, da sigla em inglês, é um sistema de informações usado para a tomada de decisões e para a coordenação, controle, análise e visualização de informações em uma organização. Os sistemas de informação de gestão concentram-se na concepção e implementação de sistemas de informação baseados em computador para organizações empresariais. Em termos mais simples, o MIS converte dados brutos em informações e fornece essas informações necessárias a cada gerente no momento certo e na forma necessária. Basicamente, a informação que o gerente precisa, o MIS disponibiliza para ele na hora. Atualmente, as empresas usam sistemas de informação de gestão para aumentar o valor e os lucros do negócio a partir da boa tomada de decisão. O MIS tem a capacidade de fornecer informações oportunas e apropriadas, permitindo que os gestores tomem decisões eficazes baseadas em informações. Abordagem de sistema. A abordagem sistêmica, que é comumente vista como a base do desenvolvimento organizacional, vê a organização como um sistema aberto composto de partes interrelacionadas e interdependentes que interagem como subsistemas. Assim, a organização compreende um sistema singular unificado composto por esses subsistemas. Por exemplo, uma empresa é um sistema que pode ser composto de subsistemas como produção, marketing, finanças, contabilidade e assim por diante. Como tal, os vários subsistemas devem ser estudados em suas interrelações e não isoladamente uns dos outros. Trata-se de uma abordagem alternativa para o planejamento e gestão das organizações. A abordagem de sistemas propõe que os negócios, como o corpo humano, consistem em vários componentes que funcionam harmoniosamente para que o sistema maior possa funcionar de maneira otimizada. Segundo a teoria, o sucesso de uma organização depende de vários elementos-chave: sinergia, interdependência e interrelações entre vários subsistemas. Os funcionários são um dos componentes mais importantes de uma empresa. Outros elementos cruciais para o sucesso de um negócio são departamentos, grupos de trabalho e unidades de negócios. Na prática, os gestores são obrigados a avaliar padrões e eventos em suas empresas para determinar a melhor abordagem de gestão. Na abordagem de sistemas, eles podem optar por diferentes programas para que possam trabalhar como um todo coletivo e não como unidades isoladas. O sistema como um todo é afetado por elementos internos, aspectos das subunidades, e elementos externos. O sistema é considerado aberto, pois as organizações recebem variadas formas de insumos de outros sistemas. Por exemplo, uma empresa recebe suprimentos, informações, matérias-primas, etc.
Essas entradas são convertidas em saídas que afetam outros sistemas. Então, a abordagem de sistemas avalia a eficácia geral do sistema em vez da eficácia dos subsistemas. Isso permite a aplicação de conceitos de sistema, em todos os níveis organizacionais da organização em vez de focar apenas nos objetivos e desempenhos de diferentes departamentos, subsistemas. O sucesso organizacional depende da interação e interdependência entre os subsistemas, da sinergia entre os subsistemas e da interação entre componentes internos, sistema fechado, e componentes externos, sistema aberto. Por fim, a abordagem sistêmica implica que as decisões e ações em uma área organizacional afetarão outras áreas. Por exemplo, se o departamento de compras não adquirir a quantidade e a qualidade corretas de insumos, o departamento de produção não conseguirá fazer seu trabalho. A área de vendas terá que ser interrompida, e o marketing terá que ficar inerte até que tudo se estabilize. Essa abordagem reconhece que uma organização depende do ambiente para insumos essenciais. Quais são os componentes de um sistema organizacional? A abordagem do sistema prevê a organização como composta de 5 componentes. 1. Insumos. São matérias-primas, recursos humanos, capital, informação, tecnologia. 2. Um processo transformacional. Atividades de trabalho do empregado, atividades de gestão, métodos de operações. 3. Saídas. Produtos ou serviços, resultados financeiros, informações, resultados humanos. 4. Feedback. Os resultados das saídas influenciam as entradas. 5. O ambiente. Esses componentes compõem os fatores internos e externos que afetam o sistema. Política, leis, concorrência, cliente, natureza, fornecedores, distribuidores, etc. O que são sistemas de gestão fechados e abertos? Uma organização é composta de sistemas fechados e sistemas abertos. Os sistemas fechados são as subunidades internas da organização que não interagem com o ambiente externo. Exemplo: uma linha de produção em um galpão fechado, que não interage com clientes, fornecedores, etc. A abordagem de sistema fechado concebe a organização como um sistema de gestão, tecnologia, pessoal, equipamentos e materiais, mas tende a excluir concorrentes, fornecedores, distribuidores e reguladores governamentais. Essa abordagem permite que gerentes e teóricos organizacionais analisem problemas examinando a estrutura interna de uma empresa com pouca consideração do ambiente externo. A perspectiva do sistema fechado basicamente vê uma organização como um termostato. Entrada ambiental limitada fora das mudanças de temperatura é necessária para uma operação eficaz. Sistemas abertos são subunidades internas que interagem com outros sistemas, ou subunidades dentro de outros sistemas, que estão fora da organização. Imaginemos, como exemplo, os sistemas biológicos como sistemas abertos, bilhões de células individuais no corpo humano, elas mesmas compostas de milhares de partes e processos individuais, são essenciais para a viabilidade do corpo maior do qual fazem parte. Por sua vez, processos de nível macro, como comer e respirar, tornam a sobrevivência de células individuais dependentes desses processos maiores. Da mesma forma, os sistemas abertos de organizações aceitam que as organizações dependem de seus ambientes e esses ambientes também dependem das organizações. Quando pensamos em sistemas abertos, pense no processo de transformar entradas em saídas, ao mesmo tempo em que percebe que as entradas são retiradas do ambiente externo, e as saídas são colocadas nesse mesmo ambiente. As empresas usam insumos como mão de obra, fundos, equipamentos e materiais para produzir bens ou prestar serviços e projetam seus subsistemas para atingir esses objetivos. Esses subsistemas são, portanto, análogos às células do corpo. A própria organização é análoga ao corpo, e o mercado externo e as condições regulatórias são análogas aos fatores ambientais, como a qualidade da habitação, água potável, ar e disponibilidade de alimentos. Abordagem de contingência. Uma abordagem de contingência para a gestão é baseada na suposição de que o curso ideal de ação da gestão é contingente, dependente, da situação interna e externa. As ações de gestão devem mudar e se adaptar a situações específicas, pois não há melhor forma de organizar uma corporação. A abordagem de contingência fornece uma estrutura para resolver problemas com base nas condições ambientais, em vez de prescrever uma solução específica.
Esta teoria também é conhecida como a teoria situacional. Tem sido amplamente utilizado nos últimos anos para integrar a teoria da gestão com a crescente complexidade das organizações. Quando gerentes, consultores e pesquisadores tentaram aplicar os conceitos das principais escolas de administração a situações da vida real, perceberam que não existe uma maneira melhor de gerenciar todas as situações. Os gerentes precisam tomar decisões de negócio somente depois de considerar cuidadosamente todos os fatores situacionais. De acordo com a abordagem de contingência, a tarefa dos gestores é identificar com base na situação particular e no momento qual decisão melhor contribuirá para o alcance dos objetivos de gestão. Portanto, essa teoria é válida para todas as situações de gerenciamento. Tem um enfoque especial no papel do líder nas organizações. Teoria contingencial de liderança. As teorias de contingência de liderança tentam resolver essa deficiência das teorias anteriores, concentrando-se em variáveis específicas relacionadas ao ambiente que podem determinar qual estilo específico de liderança é mais adequado para a situação. De acordo com a teoria da contingência, o sucesso de um líder depende de uma série de variáveis, incluindo o estilo de liderança, qualidades dos seguidores e aspectos da situação. O modelo contingencial de liderança sugere que os fatores individuais e organizacionais devem ser corretamente combinados para uma liderança eficaz, e a eficácia do grupo depende da combinação entre o estilo de liderança. Além disso, o grau em que a situação do grupo é favorável à eficácia do líder depende da interação do líder e o comportamento dele com certos fatores organizacionais. Isso ajuda a explicar como alguns líderes que parecem ter o toque de Midas, de repente parecem perder o poder, e tomar decisões muito mal-sucedidas em sequência. Assim, podemos dizer que o pressuposto básico desta teoria é que a capacidade do líder para liderar depende de vários fatores situacionais. E há vários estudos sobre liderança nos contextos situacionais, no qual podemos citar: Modelo Fiedler de liderança. Teoria situacional de Hersey e Blanchard. Teoria do intercâmbio líder-membro. Teoria da liderança caminho-objetivo. Modelo líder-participação. Teoria dos recursos cognitivos. Teoria do ciclo de vida da liderança. Modelo de ligação múltipla. Teoria normativa da liderança. Teorias de liderança participativa. Modelo de liderança situacional. Contingências estratégicas. A teoria da expectativa de Vroom. Mas a grande maioria deles determina, basicamente, que os líderes devem determinar o estilo natural de liderança e avaliar a situação para flexibilizar o estilo para melhor gerir sua equipe naquele momento de pressão. Líderes incríveis saem da sua rotina para melhorar a autoestima de sua equipe. E se as pessoas acreditam neles, é incrível o que elas podem conquistar. O que queremos dizer é importante para o líder ter esse senso de mudança, pois ele precisa ser o primeiro a entender o que está por vir e se preparar para isso. Como já dizia Steve Jobs, a chave do sucesso nos negócios é perceber para onde o mundo está indo e chegar lá primeiro. Capítulo 6. Considerações finais. As teorias da administração são as estratégias recomendadas que nos permitem compreender e gerir melhor o nosso negócio. Muitas estruturas e diretrizes de gestão foram desenvolvidas durante as últimas 4 décadas, e as mais importantes foram destacadas aqui, neste curso. Esperamos que tenha gostado deste curso de Teoria Geral da Administração. Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo curso!